As criptomoedas são os investimentos que mais me fizeram dinheiro na vida. A ideia para muitos investidores de investir 1000 euros em janeiro e chegar a dezembro com 1100 não é propriamente entusiasmante. Preferiam investir 1000 euros e acabar com 5000, pronto. E a verdade é que as criptomoedas permitem isto, mas não com a facilidade que a maioria das pessoas pensa. Ao contrário de investimentos mais comuns como são as ações e os ETFs, que representam algo que nós conhecemos minimamente, as criptomoedas têm todo um mundo paralelo que, se não for compreendido, pode causar grandes problemas à vossa carteira. E no mês passado eu recebi uma pergunta de um seguidor que questionava como é que eu analiso uma criptomoeda do zero. E então eu resolvi criar este vídeo onde eu vos vou revelar o processo que eu uso para escolher as minhas criptomoedas, processo esse que já me fez milhares de euros e que ainda hoje uso para escolher os meus investimentos. E como bónus no final do vídeo vou-vos dizer qual é que é a próxima criptomoeda que eu vou comprar e todos os porquês. Então olá, o meu nome é Gabriel Ferreira, seja novo por aqui, eu estudo formas de fazer dinheiro online e estamos a perseguir o objetivo deste canal que é chegar do 0 ao milhão enquanto eu vos ensino pelo caminho. É importante realçar que eu não sou nenhum consultor financeiro, tudo o que vocês vão obter aqui é apenas e só a minha opinião. E só para deixar isto claro, existem milhares de criptomoedas no mundo e elas funcionam como meio de avaliação e de utilidade dos projetos. No fundo, as ações estão para as empresas, como estas criptomoedas estão para esses projetos. E claro que há umas mais seguras que outras. E se vocês quiserem ver estas mais seguras, é só ver as poucas que já têm uma utilidade no mundo real. E este vídeo não vai ser para ensinar a procurar coisas que já funcionam e que já toda a gente conhece, mas sim projetos que não são assim tão conhecidos, assim de uma forma simples e geral. E por fim, se eu tivesse-vos a explicar todo o tipo de análise que existe, nós teríamos aqui um vídeo de não sei quantas horas. Portanto, eu vou-vos apenas mostrar a análise que para mim funciona e que foi o mais rentável até agora. Então, passo número 1, a história ganha. Sendo as criptomoedas um mundo recente, 99% dos projetos que existem não funcionam na vida real. São ideias que ainda estão a ser construídas ou que têm uma utilidade para um grupo muito reduzido de pessoas. Enquanto uma empresa eu consigo ver os produtos que estão a sair, consigo comprá-los, consigo utilizá-los e estão de fácil acesso a qualquer pessoa, assim como os históricos das empresas, os seus lucros e tudo mais, nas criptomoedas não. Posto isto, muitos dos investimentos que se fazem nas criptomoedas é pensar no futuro e na utilidade futura que este projeto poderá vir a ter. Ou seja, isto é um investimento de especulação, tornando então isto um dos investimentos mais arriscados que existe. Agora, por outro lado, se correr bem e se for bem feito, a probabilidade de vocês terem rendimentos muito acima da média também é bastante real. Então o nosso trabalho é pegar nestes 100% de hipóteses que nós temos de perder e acrescentar várias análises que vão diminuindo esta probabilidade até uma zona que nós estejamos confortáveis. Então como é que funciona a base de pensamento neste investimento de especulação? Nós não vamos estar a investir nas melhores ideias que estão aí. Nós vamos sim investir nas que nós achamos que vão ter mais atenção no futuro, que também podem ser as melhores que vão estar por aí. O nosso foco aqui vai ser ganhar dinheiro e não encontrar uma nova tecnologia. Então nós vamos ter que estar onde o dinheiro vai estar também. Atenção que este pensamento não é o que vocês usam, por exemplo, em estratégias como o buy and hold, que são um pouco mais seguras, e não é este tipo de projetos que vocês vão estar a fazer buy and hold. Portanto, só esta salvaguarda. E o mundo é movido por modas, sempre foi e sempre continua a ser. E é isto que nós também temos que aplicar nos investimentos. Então eu vou procurar os melhores enredos nestas áreas. Então vamos olhar para as melhores histórias que andam aí a circular e entusiasmar os investidores e vamos investir nessas linhas de pensamento. O exemplo de uma moda, que é para vocês conseguirem perceber. A inteligência artificial tem sido uma coisa super falada, o ChatGPT tem sido cada vez mais usado e a atenção deste tópico é bastante grande. Talvez começarem a ser criados projetos com base na inteligência artificial, eu possa ter um olho extra no que está a ser criado nessa área, porque vai ser e já está a ser uma moda. O exemplo de uma moda da última Bull Run. Os jogos, tudo o que era criptomoedas ligadas com jogos, fosse um jogo uma grande porcaria ou uma cena razoável, estava sempre tudo a crescer. Portanto, vamos ver o que é que está a falar e vamos anotar. Ok, muito giro, mas onde é que eu encontro estas modas? De certeza que não há aí desfiles de criptomoedas, isso é certo. Existem várias formas de nós conseguirmos perceber quais é que são as modas do momento. Uma delas, que é uma que eu uso bastante, é seguirem várias pessoas do mundo das criptomoedas no Twitter. Vocês vão ver que quanto mais sobre criptomoedas vai aparecer, mais vocês conseguem analisar o que é que as pessoas estão a falar. Para além disso, vocês conseguem analisar o que é que está aí a ser falado no YouTube. Podem ver que tópicos é que andam a ser muito falados nos sites de notícias de criptomoedas. E uma ainda mais simples, vocês no CoinMarketCap têm uma secção de categorias e lá conseguem ver quais é que são as áreas ou assim o conjunto de criptomoedas que mais está a crescer. Passo número 2, o poder da ideia. Tendo então as várias áreas de análise, nós depois vamos olhar para cada uma e tentar escolher quais é que são os projetos mais interessantes para nós analisarmos e para escolhermos para depois investir. Esta fase de análise tem vários passos, mas o primeiríssimo de todos é questionarmos: isto é uma boa ideia? Isto é suficientemente bom para entusiasmar as pessoas? E é realista o suficiente para não só ser possível de concretizar e ao mesmo tempo ser incrível? Como eu vos disse há pouco, 99% dos projetos de criptomoedas são só ideias em construção e é nelas que nós nos vamos focar. Nisso e na receptividade das pessoas a essa ideia, porque pode ser uma grande ideia para mim e para mais ninguém ser. E se não for para mais ninguém, não serve de nada. Imaginem eu dizer-vos que existe esta criptomoeda que cria assim uns QR codes e que vocês metem em todos os carros que existem. E depois, através desse QR Code, eu consigo ver todos os donos que já teve, quantos acidentes já sofreu, que peças é que estão lá que já foram substituídas e que já não são originais, quantas inspeções fez ao longo da sua vida útil. Tipo, isto é bué da bacana, isto ia reduzir em muito a mentira que existe no mundo dos negócios. Este exemplo especificamente já existe, chama-se VeChain e é uma das maiores criptomoedas que existe no mundo. Ela já funciona no mundo real, tem várias marcas já a utilizar, uma delas sendo a BMW, e embora ela já exista na vida real, eles começaram por ser apenas
vezes uma ideia bué da bacana. Isto é uma clara melhoria para toda a gente que compra e vende coisas, inclusive no mundo dos carros. E esta fase é mesmo importante, não a descartem e não invistam em coisas inúteis. Estamos neste momento a passar por uma moda, que são as meme coins, mas se vocês forem procurar qual é que é a utilidade por trás dessas moedas, vão ver que é nula, não tem qualquer utilidade, são uma criptomoeda com a imagem de um meme qualquer e as pessoas investem pela cena de investir nisso. No fundo, isto era apenas aumentar o nosso risco desnecessariamente, visto que temos outras hipóteses de investimento. E porquê é que esta salvaguarda é importante? Porque se nós por acaso falharmos na moda futura, mas acertarmos num projeto que pode ter potencial e que até está a funcionar bem, o nosso investimento pode correr bem na mesma. Enquanto se eu investir numa coisa inútil e falhar na moda, não há nada que a salve. Para quem não faz ideia onde procurar informações sobre as criptomoedas, imaginando que eu quero procurar informações sobre a VeChain. Vocês podem ver que no YouTube existem muitos vídeos explicativos de boa qualidade, vocês podem ir diretamente ao CoinMarketCap, terem também lá uns resumos do que é criptomoeda, ou então também podem dar assim uma passadela no site para conseguir assim de forma mais simplificada ter uma noção geral do projeto. Passo número 3, análise integral. Depois nós pegarmos nas modas, selecionarmos alguns projetos dentro dessas modas com algum potencial e com ideias bacanas, está na altura de fazer uma análise um pouco mais aprofundada. Tudo o que eu vos vou dizer a seguir é para baixar a probabilidade de vocês perderem dinheiro, embora existam projetos de muito boa qualidade que falhem numa outra coisa que eu vos vou dizer, portanto não é linear, mas quanto mais coisas tiverem, melhor. Vamos começar pela equipa. Se os fundadores dos projetos e quem trabalha lá forem tudo pessoas com perfis públicos, é um excelente sinal, porque se eles têm o seu trabalho público, então eles vão fazer de tudo para não o mancharem. Depois vamos ver só o que é que eles já fizeram, em que empresas já trabalharam, tecnologias que já inventaram ou que já fizeram parte. Traz sempre alguma credibilidade, é bom. Vocês por norma encontram isto nos sites ou também podem ver no CoinMarketCap, que às vezes tem lá a discriminar. Depois, o roadmap. É importante ver os objetivos futuros dos projetos e se eles estão a ser cumpridos efetivamente. Eu também posso dizer a toda a gente os meus objetivos e serem muito bacanas e depois não fazer nada para os concretizar. Se for assim, é um péssimo sinal. Vocês conseguem ver estas datas de conclusão, de upgrades aos projetos e tudo mais no site da própria criptomoeda ou então também no CoinMarketCap também às vezes tem lá a secção do roadmap. Vamos então aos tokenomics. Isto é um tema bué complexo, mas eu vou tentar simplificar ao máximo para se conseguir entender. O nosso primeiro grande objetivo aqui é ver onde é que estão alocadas estas criptomoedas. É importante verem quem é que possui a maioria das criptomoedas do projeto, porque é assim, se estiver na maioria alocada à equipa, é desconfiar. O ideal é que efetivamente esteja mais no lado dos investidores e do público no geral. Para além disso, vocês vejam a quantidade de moedas em circulação em comparação com as existentes. Se a diferença for muito grande das de circulação para as existentes, então vocês têm que ter uma atenção extra, porque quanto maior a diferença, mais arriscado é para vocês. De seguida vamos fazer uma análise às exchanges, ou seja, onde é que estas criptomoedas são trocadas. O volume de negociação das criptomoedas nessas exchanges tem que ser minimamente proporcional ao tamanho do projeto. Porque assim, se for um projeto pequeno, é normal que tenha pouco volume de negociação, mas se for um projeto médio ou grande e tiver uma negociação baixa, é de desconfiar. Por fim, as redes sociais. É obrigatório eles terem redes sociais ativas e meios de comunicação atualizados, como o Discord ou o Telegram. Eu pessoalmente uso bastante essas plataformas para questionar coisas, quando tenho dúvidas questiono e vocês têm que estar atentos. Como é que as pessoas estão nesses canais, se estão satisfeitas, se estão com muitas perguntas, se estão a ser bem respondidas e como é que os moderadores recebem opiniões das pessoas, se eles bloqueiam logo as pessoas ou se eles até são bacanos. É importante analisarem um pouco as sensações que a conversa entre a equipa e os interessados têm. E é importante também referir que o número de seguidores não importa para nada, porque eles podem só comprar seguidores. O que importa é mesmo o que está lá dentro, tem que ver para além do número. Passo número 4, o white paper. Todos os projetos têm que ter um documento chamado white paper. Se não tiverem, é de desconfiar bastante. Neste documento vai estar explicado de A a Z tudo o que o projeto pretende alcançar. E ainda mais importante que isto, vai estar lá descrito como é que eles pretendem alcançar os objetivos que eles definirem. E é nesta fase em que, quando vocês já estão 90% certos que encontraram uma boa criptomoeda, vocês têm que perder uns minutos a ler e a tentar compreender o máximo que conseguirem desses documentos. E é normal vocês não compreenderem tudo, há coisas que depois ficam muito técnicas. O nosso objetivo é compreender a estrutura geral, ver se faz sentido com o que eles têm nos sites, o que as pessoas falam, com o que a equipa diz. Portanto, no fundo, é ali um resumo total do projeto que nós vamos estar a investir. Um dos maiores erros dos investidores é não saberem onde estão a investir. E isso aí depois faz que cometam imensos erros, porque ouvem alguém dizer qualquer coisa e como eu também não sei bem, eu confio e vendo e faço más decisões. Se depois disto tudo a criptomoeda continuar a parecer interessante, aí sim vocês vão colocar na vossa lista das vencedoras para depois vocês poderem investir nelas mais tarde. Passo número 5, a minha próxima criptomoeda. Eu achei giro pegar num investimento que eu vou fazer e encaixá-lo aqui para vocês conseguirem ver como é que eu faço as coisas na prática. E então, o que é esta criptomoeda? E atenção que eu vou simplificar ao máximo que conseguir. Chama-se Tenet e caso tu não saibas, tu consegues comprar algumas criptomoedas abaixo do seu preço
esse lançamento de mercado. E tu consegues fazer isto através das launchpads. E estes projetos, tal como as empresas, angariam alguns investidores na sua fase inicial, consegues comprar um pouco mais baixo e isso é feito nesse tipo de plataformas que eu vos falei, as launchpads. Esta criptomoeda vai ser lançada numa delas, é uma das maiores launchpads descentralizadas que existe, chamada DAOmaker. Por norma, para participares nestas coisas, tu tens que ser um investidor dessas plataformas. Se bem que aqui o Tenet, e por isso é que eu também vos vou dizer aqui neste vídeo, vocês conseguem participar mesmo não estando investidos nessa launchpad especificamente. Eu já vos vou explicar como. Então, o primeiro ponto de análise. Será que esta Tenet faz parte de uma moda? Tem uma boa ideia? Então esta Tenet vai ser usada para pagar transações na blockchain da Tenet. Se tu não sabes o que é uma blockchain, no fundo imagina, tens o Windows e tens o Mac e tu constróis aplicações em cima do Windows e em cima do Mac. Uma blockchain é a mesma coisa, é como se fosse um sistema operativo em que tu constróis aplicações descentralizadas lá em cima. Vocês têm blockchains como o Ethereum, como a Avalanche, como a Solana, como a Cardano, isso tudo são blockchains. E para tu utilizares esses ecossistemas, tu tens que ir pagando umas taxinhas. Pronto, são umas taxas de conversões normais e tu utilizas isso, por norma, com a criptomoeda da blockchain e esta Tenet vai ser a criptomoeda da blockchain da Tenet. Basicamente é isto. E o que é que nós já temos aqui? Temos aqui a utilidade inicial e uma razão para as pessoas comprarem sem ser por investimentos. Se quiserem utilizar a blockchain, têm que comprar esta criptomoeda. E isto foi logo uma coisa que me interessou bastante, porque quando as blockchains correm bem, a sua projeção de ganhos é muito acima da média. E a primeira aplicação a ser construída em cima desta Tenet chama-se EVA e é uma carteira onde vocês guardam as vossas criptomoedas e esta está ligada à tecnologia da inteligência artificial. É a primeira do género que vai existir. É literalmente vocês imaginarem que tem um chat GPT integrado numa carteira em que ele vos ajuda, por exemplo, a saber qual é que é o melhor sítio para comprar X criptomoeda e vocês conseguirem comprar diretamente na carteira, o que é bué da fixe. Portanto, nós estamos claramente a falar de um projeto que cumpre a parte da moda e que cumpre a parte da ideia. Quanto à equipa, têm toda a sua identidade revelada e participaram no crescimento e manutenção de criptomoedas conhecidas, uma delas sendo a Anchor, o que traz bastante credibilidade. Passando então para o roadmap, parece-me que eles estão um trimestre atrasado, não é grave, mas também não é perfeito, desde que não tenham falhado por não estarem a fazer nada, está tudo bem. Quanto aos tokenomics, a equipa está com uma alocação até reduzida, pá, não é o mais baixo que eu já vi, mas está bastante ok. A única coisa que eu não adoro é a quantidade de tempo que se vai demorar a receber as criptomoedas, mas isso, olhem, é o que é da forma que o lançamento não vai ser assim tão volátil. As redes sociais deles, por acaso, andam assim com bastante movimento, as pessoas estão bastante interessadas, se bem que isto é normal quando os projetos estão quase a ser lançados. Se tu por acaso quiseres tentar ter alocação neste projeto para conseguires comprar mais barato, eles estão a permitir isto se tu instalares a versão teste da aplicação EVA. No fundo é uma recompensa por estás a experimentar a app, por ver se existem bugs, se não existem. Tu tens lá jogos para poderes jogar e que também ganhas pontos se o fizeres. Se convidares amigos também ganhas pontos. E depois eu não sei bem como é que funciona a distribuição da alocação, mas sei que dá para depois ganhares a alocação e conseguires investir neste projeto. O melhor é irem ver as regras e perceberão melhor assim. Para vocês entrarem vão precisar de um código de convite. Como eu já vou participar no lançamento e como eu já tenho a minha alocação, eu vou-vos deixar aí o código que um amigo meu me deu. Pronto, como eu já tenho a minha, deixo o dele. Vocês precisam desse código para conseguirem utilizar e eu vou deixar isso na descrição. E atenção, isto é muito importante. Os riscos são muito altos neste tipo de lançamento e o recebimento da criptomoeda é bastante lento. Usa apenas dinheiro que não preciso mesmo. Por exemplo, eu vou investir porque eu acho que vai correr razoavelmente bem, mas tenho plena noção do que pode acontecer, que é ir tudo por água abaixo. E digo-vos mais sem problema nenhum. Vocês no dia em que aquilo é lançado, vocês recebem 10% das criptomoedas e eu vou vender tudo logo. Eu não vou ficar com aquilo a achar, pá, daqui a uns meses isto vai estar muito bacana. Não, eu vou vender logo. Neste tipo de investimentos de especulação, nós não vamos usar o buy and hold porque, pá, isso é estender muito o nosso risco. Agora, a forma como eu vejo mais pessoas a perder dinheiro com este tipo de investimentos é porque as pessoas não compreendem a diferença entre escolher um projeto e investir num projeto. Não é a mesma coisa, vocês têm que saber os timings, quando investir, saber que os mercados, quando estão em baixo, há coisas que vocês simplesmente não investem, embora possam ser projetos muito bacanos. E é por isto que, para tu perceberes este tópico e para complementar este vídeo, que eu criei este vídeo aqui que te ensina a minha estratégia neste mercado de queda. Portanto, espero que seja útil e vemo-nos para a semana. Tchau!